Pois é, canetas apostas, que nós vamos começar hoje um conteúdo novo de ciências, que já é um conteúdo da avaliação Hum, global, tá? uhum. É um conteúdo que nós estamos sentindo muito ele nos dias de hoje, que é o calor. Todo mundo tá com calor Uhum. aí já, uma hora dessa. Eu tô. Vixe, Professor Maria. ventilador aqui não Parece tá que a nem Terra, ligado. parece que a Terra foi para mais perto do Sol, né? De tanto calor que tá fazendo. Uhum. Foi pra Marte, pra Marte. Pois é. Então vamos começar a estudar aí sobre essa propriedade que é o calor, tá? Lá no livro de ciências. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a página. Uhum. Deixa eu falar aqui, qual é a página? 538. Calor. Professor, Oi. eu vou ter que deixar minha câmera desligada porque tá travando Tá, não tem com problema não. Não vocês. tem problema não. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Me digam se vocês já estão vendo a página. Sim. Ótimo. Vamos falar sobre o calor, a energia térmica. Térmica vem de Uhum. temperatura, tá? Uhum. Então vamos lá. José Alexandre, você começa a leitura para a gente? Sim. Energia térmica. Calor. Energia térmica. O calor é uma forma de energia transferida de um corpo para o outro, quando há diferença de temperatura entre eles. O calor também é chamado de energia térmica. Então deixa eu só explicar, Observe. só um minutinho, deixa eu só explicar isso que José Alexandre falou. O que é o calor? O calor, tá? Existem dois corpos, que estão em temperaturas diferentes, tá? Uhum. Ok? Sim, Ok. Uma energia é transferida de um corpo para o outro, existe aí uma troca de calor, tá? Essa é a energia térmica. Então, digamos sim, que esse corpo aqui seja uma pedrinha de gelo. Aqui, eu tenho uma pedrinha de gelo. Esse é um corpo que tem Uhum. uma energia térmica mais baixa, não é mais fria, Uhum. né? sim. Certo ou errado? É, Certo. Então, imagina que eu tenho um copo de água morna aqui. Água morna. Certo. Eu boto a pedrinha de gelo dentro desse copo, o que, que vai acontecer com a pedrinha de gelo? Ela desmancha. vai Ela vai derreter. desmanchar. Derreter. Por quê? A energia térmica do copo de água é mais alta, né? Então foi Uhum. transferido desse corpo para esse corpo a temperatura, tá? A energia Uhum. térmica. Sim, Então fez com que a pedrinha derretesse. Então, como o José Alexandre leu aí, ó, o calor é uma forma de energia transferida de um corpo para o outro, quando há diferença de temperatura entre eles, tá? O calor também é chamado de energia térmica. Continua, José Alexandre. aqui. Observe nos quadros abaixo exemplos de como ocorre a passagem de calor de um corpo para o outro. Pronto, eu dei um exemplo prático, mas aí no livro tem outros. Ó, presta atenção. O homem está com frio, pois está perdendo o calor para o ambiente. Significa que o corpo dele está perdendo calor para o ambiente que está mais frio. O corpo dele está numa temperatura e o Entendi. ambiente está numa temperatura mais baixa. Significa que ele está com frio porque ele está perdendo o calor dele. Entenderam? Entendi. Outra situação. Ao se aproximar do aquecedor, o calor emitido por esse aparelho aquece as pessoas. Ou um aquecedor ou uma fogueira. Se a gente colocar nossas mãos pertinhas assim, nós vamos sentir calor. Por quê? A energia de lá, né, a energia térmica Vai é ficar maior do que a quente. nossa. Então, o calor vai estar sendo transferido para o nosso corpo. Ok? Vamos ali para Tá. embaixo. Uma panela com água é colocada sobre o fogo. O calor emitido pela Sim. chama aquece a panela, e o calor recebido pela panela aquece a água. O fogo é desligado. Pouco a pouco, a panela e a água perdem calor para o ambiente, até ambas ficarem com a Elas mesma. ficam frias. Tá? Por isso que no primeiro caso está fervendo, porque o calor está sendo transferido para a panela, tá? Uhum. E nesse segundo caso aqui, como não tem nenhuma fonte de calor, a panela está perdendo o calor dela para o ambiente, até que fica tudo na mesma temperatura. Ok, oi.
essas panelas, ela é transparente, É. né? Uhum. Ô, professor, aí não quebra, não? Marília, eu acho que essa aí seja um material resistente ao fogo, aí não quebra. Não tem aquelas Mas, travessas, professor, panelas. não tem aquelas travessas de vidro que a gente coloca no forno para fazer lasanha? Aham. Sim. Eu acho que deve ser um material Mas- semelhante. Professor, se botar um plástico no fogo, ele vai queimar? Vai, com certeza. Ele Com vai certeza. derreter. Agora, se a gente fizer a experiência de encher esse plástico de água e colocar próximo do fogo, aí ele não derrete. Hã? A água ela vai esquentar, mas o plástico não vai derreter. Ah, tá. Então vamos lá, continuando. Porque o calor, no caso, vai estar sendo transferido para a água. Viu? Vamos lá. Como mostram essas situações, o calor é sempre transferido de um corpo mais quente para outro mais frio. Todo mundo entendeu isso? Sim. O calor é uma energia que é transferida de algo de um corpo, de algo, de algum ambiente que está mais quente para outro que está mais frio. Por que a gente sua quando a gente está com muito calor? Porque o ambiente está Calor. mais quente do que o nosso corpo. E aí o nosso corpo ele precisa se refrigerar e sai as gotículas de água através do suor. Ele precisa manter uma temperatura mais baixa. Aí o que o corpo faz? Começa a suar para abaixar um pouco a nossa temperatura, para não ficar tão quente quanto o ambiente. Vamos continuar. Página 539. Entendendo. Sofia vai começar lendo aí sobre os termômetros. Quem já usou um termômetro alguma vez? Eu. Eu já Todo usei. mundo, né? Vai, Sofia, lê aí. Termômetros. O instrumento que mede com precisão a temperatura de um corpo ou do ambiente é o termômetro. Pode continuar? Pode. O primeiro termômetro foi construído pelo cientista italiano Galileu Galilei, nome dele. Galileu Galilei. Parece que é tipo... Não sei. Um trava-língua? Mas é... Galileu Galilei. Quase. É. O nome dele é legal, gostei. No início do século. Do século? Quem sabe que... 22. Não. Quem sabe que século é esse? Não é 22, não. 17. 17, ó. X é 10, século. V é 5, 2, 10 mais 5 mais 2, 17. No início do século 17. No início do século XVII, ao longo dos anos, esse instrumento sofreu várias mudanças até chegar ao termômetro. Ao Até- termômetro Professor. atuais. Oi, Marília. A voz de Sofia tá saindo com vento. Eu Porque não ela tô tá com o escutando. fone de ouvido. Eu já pedi para quando ela fosse falar, ficar sem o fone de ouvido. Vamos lá, continuando. Os Os termômetros termômetros mais atualizados são mais o de utilizados. mais utilizados são o de mercúrio. Hã? Mercúrio. Mercúrio? Como É. assim, professor? A São gente vai utilizados ver. de mercúrio. Eu vou explicar para vocês. Termina a leitura. Tá. O de álcool colorido é o digital. Sofia, Mercúrio não é um planeta não, tá? Pode ficar tranquilo. Ele não vem lá de Mercúrio, não. Mercúrio aí é um metal utilizado para fabricar o termômetro, que é colocado dentro do termômetro, ok? Sofia, Então tu vamos já foi pro hospital das crianças? Eu acho que sim, né? Não sei. Eles têm uns termômetros desse aqui. Mercúrio. Então deixa eu ler a descrição de cada um deles. Ó, esse primeiro aí é o termômetro de mercúrio. É usado Senhora? principalmente...
é usado principalmente para medir a temperatura das pessoas e de outros animais. Aqui dentro, ó, nessa barrinha, tá? Tem um metal que ele é Esse é o líquido. que bota na boca, né, professor? O de Ou na mercúrio? boca ou embaixo do braço, tá? Tem que tomar cuidado para não quebrar. E aí, dentro dele, ó, tem o mercúrio líquido, né? Que é um metal líquido. E aí, ele sobe de acordo com a temperatura que a pessoa tá certo? Ok. Para medir. Esse segundo aí, o material que é usado dentro não é o mercúrio, tá? É o álcool colorido. O termômetro de álcool colorido é usado principalmente para medir a temperatura do ambiente. No caso de mercúrio, tá? Temperatura das pessoas e de outros animais. E o do álcool colorido, a temperatura do ambiente, tá ok? Já o termômetro digital, que é um dos mais usados atualmente, tá? É usado para medir a temperatura de pessoas, do ambiente, de geladeiras, de balcões, de refrigeradores, entre outros. Aí Eu no já caso, usei a digital, mas dos dois não. exatamente. No caso dos dois primeiros, a gente vê a temperatura de acordo com o lugar onde a barrinha vai aparecer, não é? Ô, professor, o que significa esse CF? Um C no termômetro de álcool São duas colorido. escalas de medidas. O C significa graus Celsius, que é o grau que é utilizado aqui no Brasil, tá? E o F é Fahrenheit, que é o grau que é utilizado em alguns países estrangeiros, como os Estados Unidos. A gente vai falar disso já já, tá? Professor, esse daí, que é termômetro de álcool colorido, Ó, ele bota também água, né, para saber a temperatura da também, água. pode colocar também. Isso mesmo. Hum, Então vamos sabe o continuar que aqui é isso? Sabe o embaixo. que é isso, Marília né, vai professor? fazer a leitura aí desse primeiro parágrafo. Exceto o termômetro digital. Os outros são formados por um tubo fino de vidro que contém mercúrio ou álcool colorido e um marcador com números. Quando a temperatura aumenta, o líquido expande, ou seja, ocupa mais espaço e Sobe. interior sobe pelo interior do tubo. Quando a temperatura diminui, o líquido ocupa menos espaço e desce pelo interior do tubo. Ó, então, Continua. só um minutinho, de acordo com o que Marília acabou de ler, tá? Nesses dois primeiros termômetros aqui, eles funcionam da seguinte forma. Quando a temperatura está quente, tá? O líquido, no caso aqui do primeiro termômetro é o mercúrio, que é o metal líquido, e o segundo é o álcool. O líquido se expande e ele começa a subir de acordo com a temperatura, tá? Quando está quente, ele sobe para indicar a temperatura mais alta, e quando volta a ficar frio, ele desce. Continuando, alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não. Não. Continuando a leitura aí, o número, Marília. O número que o líquido alcança no marcador indica a temperatura do corpo ou do ambiente. Isso No mesmo. Brasil, Só, deixa eu fazer essa. Marília, deixa eu fazer essa leitura aí que eu quero explicar, tá? No Brasil, se utiliza a escala Celsius, que é o C lá do termômetro de álcool. Tá vendo o termômetro do álcool? O José Alexandre perguntou o que é esse C e o que é esse F. Aí vai vir a explicação agora. No Brasil, se utiliza a escala Celsius. Essa escala foi elaborada em 1742 pelo sueco Andrés Celsius, por isso que é o nome Celsius, tá? E 0 graus Celsius, lê-se da forma como eu li, corresponde à temperatura do congelamento da água. E 100 graus Celsius corresponde à temperatura da fervura da água ao nível do mar. Corresponde à temperatura da fervura da água ao nível do mar.
Depois eu vou pesquisar para vocês para explicar o que significa, o que é isso aí, ao nível do mar, tá? Ok. Eu fiquei um pouquinho confuso com essa informação. Mas eu acho que isso aí quer dizer o seguinte, que é em temperatura ambiente, tá? Mas depois eu vou pesquisar para informar vocês direitinho, para a gente não ficar com dúvida. A temperatura normal do corpo humano, nosso corpo, a temperatura normal dele, tá? É de 36 a 37 graus Celsius. Vocês já observaram que em alguns ambientes, agora que nós estamos aí na pandemia do coronavírus, está todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Vocês já observaram que em alguns ambientes, para a gente entrar, eles colocam aquele termômetrozinho assim perto do pescoço, ou da testa, ou do braço, para medir a nossa temperatura? Sim. Pronto. Sim. Se no nosso caso a temperatura estiver acima disso aí, em alguns lugares a gente não pode entrar, porque significa que a pessoa está com febre. E se a pessoa está com febre, significa que ela está apresentando algum tipo de modificação no corpo dela, algo está diferente. Então, a temperatura normal do corpo humano, tá? Varia entre 36 e 37 graus. Se for abaixo disso, a pessoa está passando por alguma reação no corpo, e se for acima disso, também. Ok? Ok. Passando para a página 539, 540, fontes de Já é a calor. atividade. Fontes de calor. Vamos começar essa leitura aí. José Alexandre, por favor. Professor, se de repente eu Certo. parar e não falar mais, é Vou por conta começar. da minha É internet. fonte de calor. Pode começar? Só um minutinho que a Sofia estava falando, não entendi o que ela falou. Fala, Sofia. Professor, é que se eu parar de repente, é porque a minha internet está um pouco ruim, Ok, tá? tudo bem. E Sem a minha problema. também tá, professor. Tá, mas não vai parar não. Vamos lá. Vai, José Alexandre. Fontes de calor. Pronto, agora eu vou começar. Fontes de calor. O calor pode ser obtido por meio de dois tipos de fonte: as fontes naturais e as fontes artificiais. As fontes naturais de calor são as encontradas na natureza para a vida na Terra e principal A delas principal é o delas Sol. é o A Sol. principal No caso, a nossa principal fonte de calor natural é o Sol, tá? Sem ele, todo mundo sabe, né? Nós já estudamos sobre isso, não haveria vida em nosso planeta. pode ir para o outro. Pode. O corpo humano também pode ser considerado uma fonte de calor. As fontes artificiais, uma fonte de calor. As fontes artificiais de calor são produzidas pelas pessoas por meio do atrito, por exemplo, ao esfregar as mãos. Ó, quando a gente faz isso aqui, ó, nós estamos fazendo. Veja que a mão vai começar a esquentar, tá? Isso. Então é uma fonte artificial de calor, porque nós estamos fazendo o calor surgir. Ficou quente. É verdade. Vai, continua. Aí aqui, de energia elétrica, por exemplo, o ferro elétrico. É uma fonte de calor. Se a gente coloca na eletricidade, não é? Ou então o chuveiro elétrico, o O cabo micro-ondas. elétrico também, professor? Como? O cabo elétrico? Se passa energia por ele e ele pode esquentar alguma coisa, pode ser uma fonte de calor artificial. Ok. Professor, o celular também, quando ele tá no carregador, ele esquenta. Ele esquenta. Mas não deveria. Se ele está esquentando, é porque tem alguma coisa errada, tá? Mas eu entendi o que você falou, mas não deveria esquentar. Professor, agora uma dúvida É tipo quando a que eu pessoa queria tá saber entrando. Quando o celular tá carregando, não tem o carregador, ele fica Professor. quente. Por Tá, quê? ó, por que que isso acontece? Porque está passando energia elétrica por eles. O que é o mais correto, mais adequado de se fazer? Desligar o celular enquanto ele estiver carregando, tá? Ok. Porque ele tá, no caso ali, ele está sendo utilizado para duas funções. O carregamento já está passando energia elétrica, e se ele está ligado funcionando, tá? Ele está esquentando também. Então, por isso que acaba esquentando. O ideal é que ele fique desligado enquanto carrega.
E quando a gente tá Não ficar mexendo, não ficar escutando música, porque ele tá reabastecendo, tá passando energia elétrica por ele, e a gente ainda tá forçando o sistema a funcionar. Não Por deveria isso ser que assim. ainda tem professor, tipo aquelas pessoas que botam o carregador e ficam mexendo. Tem vezes que explode, porque o carregador, ele suporta um tanto de energia já para, tipo, carregar o celular, né? E Exatamente. se a pessoa, E, tipo, professor, botar mais do que ele já suporta, aí acontecem explosões. Explosões. Fala, Sofia. não tem Isaac? Hum, Aí, tipo, ele bota o celular quando ele tá bastante quente, ele bota no chão pra ele esfriar. para ele esfriar. O ideal é que Porque o chão ele desligue não é e gelado. espere um tempinho. Isso. Vamos continuar. Outras fontes artificiais de calor, José Alexandre. Posso terminar só a última? Pode. Da combustão, por exemplo, um isqueiro. Pronto, quando a gente acende o isqueiro, né? Que faz uma combustão, que a gente já estudou a combustão, né? Isso. Ali tem uma fonte de calor também. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Componente, combustível e calor inicial. E isso caiu no mini teste de ciências. Sim, Vamos lá para a atividade agora? sim. Vamos lá, atividades. Número 1. Coloque V para verdadeiro. Olha, gente, por favor, não vão falando de todo jeito, não. Lembre do que a gente acabou de ler, tá? Sim. Coloque V para verdadeiro e F para falso. E reescreva as frases com informações falsas, tornando-as verdadeiras. A gente vai ver o que está falso, né? Vai reescrever fazendo ficar verdadeiro. Ok. Então, primeira, o construtor do primeiro termômetro foi Andrés Celsius. Verdadeiro ou falso? Mãe. A gente falou sobre isso lá na página anterior. Embaixo lá dos termômetros. Pensando. O primeiro termômetro não foi quem inventou? Quem inventou o primeiro termômetro? F. Não foi ele. Ó, segundo parágrafo. O primeiro termômetro foi construído pelo cientista italiano Galileu Galilei. Galileu Galilei. Galileu. Isso. Então a gente vai colocar aqui Galileu falso, Galilei. porque André Galileu Celsius Galilei. foi quem criou a escala de temperatura. Então vamos já corrigir essa questão lá embaixo. Ó. Gente, o construtor do primeiro termômetro foi André Celsius. Não. Foi quem? Galileu Galilei. Galileu. Pronto. Então, ó, o construtor do primeiro termômetro foi Galileu Galilei. Posso dar a gente pode terminar, professor? Vai, pode escrever. Professor, só uma pergunta. Hum. A palavra termômetro, ela ela é de outro país ou não? Não, nesse caso não. Termômetro vem da junção de duas palavras. A palavra termo, que está significado a temperatura, e metro, que é a medida. Né? Termômetro, a medida da temperatura. Tá. Posso ir para a segunda? Sim. Vamos lá. O termômetro de mercúrio é usado principalmente para medir a temperatura do corpo dos seres humanos e de outros animais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Nós lemos sobre isso na página anterior. Sim. Vamos lá. Próximo. Os termômetros mais utilizados no Brasil apresentam a escala Celsius. Eu já falei sobre isso. Verdadeiro também. Verdadeiro? Sim. Verdadeiro, É tá certo. Celsius. Celsius. Grau Celsius.
No nosso não é o É Fahrenheit, qual, é o professor? Celsius. Qual é o outro? Fahrenheit. Fahrenheit. isso. Quando vocês estiverem no ensino É, médio, calma, vocês vão Jack. aprender a medir com a temperatura Fahrenheit. Ou pelo menos fazer a Ah, transferência de um para o outro. Se eu não me e engano, são aí, 72 professor? graus de diferença entre um e outro. Professor, eu queria Oi? que tivesse o sexto ano no cantinho do saber. Quanto, professor? 60 ou foi 70 graus? Se eu não me engano, a diferença entre um e outro é 72 graus. Se eu não me engano, eu não lembro direito. Vamos lá, a Meu última Professor agora. já faz tempo que estudou na Faz faculdade. tempo que eu estudei isso. A temperatura normal do corpo humano varia de 26 a 27 graus. Verdadeiro ou falso? Isso é... Acho que é verdadeiro. Olha lá na página anterior. Deixa eu ver. Peraí. Não, é falso. 36 a Foi 36. 7 graus. 36 a 37. Vocês já vão corrigir. Isso. Onde tem 26 a 27, vocês vão colocar 36 a 37 36 graus. a 37 graus. Professor, grau se escreve com essa bolinha. Essa bolinha representa graus, tá? Não precisa botar o tracinho, é só a bolinha em cima. Porque o tracinho ia ser 26º. Aí a gente não tá falando de número ordinal, Decimal. né? Decimal não, ordinal. Decimal foi matemática. Né? Eita. Deixa eu escrever aqui, professor. Professor, eu tô morrendo de calor, professor. É porque o ambiente tá mais quente do que o seu corpo. A gente acabou de estudar isso. Uhum. E hoje tá fazendo calor. Podemos ir pro número 2? Não. Agora pode. Só se a menina tiver terminado também. Pronto, terminei. Sofia e Marília. Tô terminando. Professor, falta quantos minutos da reunião? 10 minutos. Dá tempo ainda. Uhum. Pode continuar, professora. Número Eu 2, tô quase vamos lá. terminando aqui. Número 2. Cite uma fonte, letra A, natural de calor. Qual é a principal fonte natural? O sol. O sol. Nós lemos aí nessa própria página. Tem lá em cima. E uma fonte artificial de calor? Isqueiro. Um isqueiro. Isqueiro, um ferro de passar, um chuveiro elétrico, micro-ondas, um forno aceso. Chuveiro? Não cabe isso tudo aí, não. Chuveiro quente, né, Sofia? Ah, tá. Mas aí vocês colocam só um, tá? Não precisa ser tudo, não. Tem vários. Vai que na prova seja perguntado. Cite 3 fontes artificiais de calor. Ah, tá. Aí dá os 3. Número 3. Posso? Pode. Vamos lá. Desenhe os códigos para indicar de que modo está sendo obtido um calor em cada quadro. Pelo atrito é quando a gente esfrega uma coisa na outra, tá? Pela combustão é quando nós colocamos fogo em algo. E pela energia elétrica é através da energia elétrica, ok? Ok. Nesse primeiro aí, Marília vai me responder. Marília, você acha que o calor aí está sendo obtido através do atrito, da combustão ou da energia elétrica? Pela energia elétrica. Claro, exatamente, porque aí temos um ferro elétrico, não é? Coloquem aí o quadrado. Já botei. José Alexandre, esse menino aí tá apagando lá a folha com a borracha. O que tá gerando calor aí é atrito, combustão ou energia elétrica? Atrito. Atrito, já que está passando acertei tudo. uma coisa em outra, né? Sofia,
A moça está aí secando o cabelo com o secador. Atrito, combustão ou energia elétrica? Energia elétrica. Energia elétrica, quadrado. Isso. Para finalizar, a Marília agora. Marília, a panela fervendo lá no fogão. Aí o calor está sendo gerado por atrito, combustão ou energia elétrica? Pela combustão. Pela combustão, já que a gente consegue ver o fogo aí. Ótimo. Uhum. Tudo bem, coloquem aí triângulo. Pessoal, alguma dúvida? Não. Acho que ficou tudo claro hoje, né? Sim. Também só foi pelo menos uma tarefa, né, professor? Foi porque hoje tem mini teste de matemática, né? Olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Voltar para cá. Todo mundo liga a câmera aí, por favor. Tá ligado. ligado. Vou parar aqui a gravação.